e hoje tem reunião de pauta. É um programa diferente que possui 3 temas específicos, mas que se interrelacionam. E além dos nossos convidados, temos você através das nossas redes sociais. Amarildo Oliveira é advogado, professor e procurador-geral do município de Brumadinho. Túlio Renato de Souza é advogado, especialista em direito internacional. Lembrando que agora o Advocacy é transmitido simultaneamente pela rádio da Convenção Batista Mineira, através do site batistasmineiros.org.br/rádio. E sejam todos bem-vindos ao nosso Advocacy de hoje. E eu quero começar aqui já agradecendo ao doutor Amarildo pela parceria. Obrigado, doutor Amarildo. Doutor Túlio também é um parceiro nosso aqui nesse programa e particularmente hoje nesse bate-papo, como nós falamos ali, o programa é uma pauta, né? Que nós vamos falar, pauta de programa. E nós queremos falar aqui hoje sobre alguns temas e queremos começar pelo seguinte. Está a ideologia hoje em dia ruindo a Constituição? E eu perguntaria para vocês, dentro dessa linha de conversa, será que o pessoal hoje, a população brasileira, sabe o que realmente é a Constituição e a importância dela? Bem, quem arrisca aqui primeiro nesse eu me arrisco primeiro a dizer que essa afirmativa merece um reparo. Que a ideologia está ruindo a Constituição, acho que é muito forte isso, porque a Constituição, na realidade, é um retrato ideológico de um momento. Aliás, é um consenso ideológico, porque, lembrando bem a Constituição de 88, naquele momento existia forças puxando para a esquerda, forças puxando para a direita, e o que se produziu de melhor foi a Constituição de 88. Então, para mim, é um consenso ideológico. Óbvio que com o passar dos anos e com o passar do tempo, os avanços que foram colocados ali podem ter agradado um setor da população, um setor de forças da sociedade, que pode puxar para um lado e para o outro. E essa dinâmica, essa elasticidade da Constituição, ela é colocada à prova a todo momento, né? Isso do ponto de vista mais teórico. Agora, do ponto de vista mais prático, se o povo entende bem a Constituição, até acho que não tem obrigação de entender. Ele tem que entender, para mim, o conteúdo, principalmente daquilo que lhe interessa, que são os seus direitos e garantias fundamentais, né? Então, para mim, o povo brasileiro, a população como um todo, no Brasil ou qualquer outra parte do mundo, precisa saber que os direitos fundamentais estão garantidos numa carta maior que sobrepõe a todas as outras e que submete todos os poderes. E aí, doutor? Está ruindo ou não a ideologia à Constituição? Não, eu concordo com o doutor Amarildo quando ele fala que não há uma ruptura, né? A própria Constituição é uma ruptura com uma ordem jurídica anterior, né? A própria Constituição. Sim. Agora, as discussões que ocorrem dentro dessa ordem e no âmbito dessa Constituição, elas fazem parte do processo, né? Então, não há uma ideologia na Constituição, ela é um reflexo do pensamento da sociedade. Concordem ou não com a Constituição de 88, eu tenho particularmente o entendimento de que foi uma Constituição feita olhando para trás, quando deveria ter sido feita olhando para frente. Mas ela ela representa a sociedade naquele momento e ao longo desses 30 anos. Né? E o povo, também como o doutor Amarildo disse, o povo ele tem que ter ideia dos seus direitos fundamentais. Né? Eu uso muito o exemplo do guarda-chuva, como se a Constituição fosse um grande guarda-chuva. E debaixo dela, nós, né? A sociedade. Debaixo desse guarda-chuva, a sociedade. Então, o povo tem que saber que tem ali um guarda-chuva, mas se o material é nylon, se é algodão, não. Ele tem que saber que tem um guarda-chuva, que ele tem proteção e como ele faz para exercer esses direitos. É isso que o povo precisa saber. Como ele faz no dia a dia. Porque no dia a dia ele também vive essa Constituição. Sim. No dia a dia ele vive essa Constituição. Né? Eu gosto muito porque quando você conversa em casa, num restaurante, no ônibus, volta e meia você escuta a pessoa falando de direitos, mas, né, apesar de falar mais de direitos que de deveres até, falando de direitos, mas ele vive essa Constituição e isso é importante. Bom, eu quero dar minha opinião aqui, rapidamente, começando pela minha crítica. Da pauta também, né? Eu participo da pauta também, mas começando aqui da crítica que eu sempre tenho à Constituição de 88. Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte que não era original, ela não foi
não foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Para mim, no meu entendimento e na forma como eu vejo, eu acho assim, foi um Congresso eleito para ser um Congresso que usurpou o papel de Assembleia Nacional Constituinte, que não necessariamente é o que nós, ou quem nós gostaríamos de ver escrevendo a nova Constituição. Na verdade, não foram eleitos para uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, quando fala a Marilda, reflete o momento, reflete o pensamento, ele é o guarda-chuva, digamos assim, verdade. Mas não são não foram aqueles artesãos que eu elegi para escrever e fazer esse guarda-chuva, ou esse fabricante. Eu elegi para fazer uma outra coisa e acabou fazendo esse guarda-chuva, usando aqui a figura de linguagem do Dr. Túlio. Naquele momento eu tinha esse mesmo entendimento com o senhor, mas foi o melhor que nós conseguimos. Nós saímos de uma ditadura de 20 anos, de anos de trevas, de anos de chumbo, em que não tinha liberdade de expressão, onde os nossos direitos e garantias eram cerceadas e o Estado forte controlava com a mão de ferro. Nós passamos por um processo de constituinte que a população participou. Por isso que eu falo assim, é um retrato daquele momento. Naquele momento que nós podíamos e podemos construir, e construímos, e foi uma bela construção, tem 30 anos de Constituição, e essa Constituição nossa, ela é, perto de muitas outras comparadas no mundo inteiro, uma das constituições mais avançadas do ponto de vista de enxergar o ser humano, de enxergar o cidadão, de enxergar os direitos e as garantias individuais. Eu pessoalmente não gosto muito desse negócio. O pessoal fala muito de direitos e poucas obrigações, mas ali dentro da Constituição também estão lá as obrigações do cidadão. Ele que escolhe seus governantes através do voto, é uma obrigação dele, né? Tem as obrigações morais que são colocadas para todo cidadão, buscando a harmonia, né, social e, obviamente, buscando também a paz social, que a Constituição também tem esse papel. E entendo, igual o doutor Túlio acabou de dizer aqui, é um grande guarda-chuva e nós todos nos sentimos bem, abrigados debaixo desse guarda-chuva. Não, ok, eu não estou nem assim, dizendo que ela não é própria. Eu estou falando assim, a minha crítica é na Gênese, eu continuo achando que realmente não foi próprio, que se ela saiu ruim ou boa, tem coisas boas e coisas ruins, mas eu continuo fazendo essa crítica, né? E é uma crítica pertinente, exatamente. Aquele congresso não era um congresso constituinte, era uma eleição, era dentro do processo eleitoral, houve eleição e, de repente, eles ali decidiram fazer uma Constituição. Mas era uma demanda na época. Existe uma questão no Brasil que, ao longo dos anos, você vê perfeitamente os grupos políticos, aí são os grupos políticos, eles entram em disputas e, basicamente, essas disputas coincidem com constituições novas justamente para acomodar os interesses. A Constituição de 88, ela também não deixou de fazer isso. Ela acomodou os interesses de uma maneira diferente, claro, reconhecendo a cidadania. Agora, então, aí eu queria pegar esse aspecto aqui do reconhecendo a cidadania. Conhecida como Constituição Cidadã, etc. Assim, tem um tempo aqui curtinho já no final desse bloco, mas perguntar o seguinte. Todas as críticas, é grande demais, tem coisa demais, tem política pública demais, a gente até conversava aqui antes de começar o programa, né? Outro dia, num outro programa aqui, falando sobre direito tributário, sistema tributário, está todo lá engessando para mexer uma coisinha aqui, uma PEC, etc. Precisaria mesmo ter tantas políticas públicas na Constituição? Rapidamente, sem vocês dois, considerando a época e considerando hoje, que é um outro contexto? Nesse aspecto, eu tenho que dar razão ao senhor e dar a sua crítica inicial. Num processo constituinte futuro, nós podemos, inclusive, ter uma constituinte pura, eleger deputados exclusivamente constituintes e pensar uma constituinte do ponto de vista formal, né? Do ponto de vista da forma em que você pensa uma Constituição. Uma norma fundamental. A norma fundamental. Sim. Aí você tem razão nesse aspecto. Agora, há 30 anos atrás, foi o melhor que a gente podia fazer. Foi o melhor. Quando eu falo que... Mas e das políticas públicas? Assim, hoje, se a gente olha hoje, está com muita coisa lá hoje? Sistema tributário. Eu acho que mesmo na época o sistema tributário já foi muito na Constituição. Eu não traria, por exemplo, eu não traria muita coisa das políticas públicas para dentro da Constituição, até porque eu entendo que não são matérias essencialmente constitucionais. Proteção à família, a preocupação nossa com
com o idoso, a preocupação com o índio. Essa série de preocupação, ela pode estar encartada nos direitos e garantias fundamentais e não ter que ter um capítulo próprio lá na frente destacando item a item. Norma ordinária, o capítulo, por exemplo, da exemplo. ordem econômica. A ordem econômica, ele passa de ele é feito sob o princípio do intervencionismo estatal, até uma herança de Getúlio Vargas, né? Era o princípio do intervencionismo estatal. De repente você fala, olha, o Estado pode, mas não é em tudo, né? Aí você quer reduzir esse Estado, tem um processo de privatização na década de 90 extremamente belicoso, tá? A limitação dos juros foi um tiro no pé, não existe isso, mas naquele momento, né, se imaginava que haveria como se limitar constitucionalmente os juros. Isso não é política econômica. Tá? Os servidores públicos tinham tanta força naquela época que trouxeram para dentro da Constituição todos os seus privilégios, encartaram dentro da Constituição. Né? Eu só disse bem a questão do regime jurídico, né? Assim, uma coisa que regime jurídico único. Eles conseguiram, eles tinham força suficiente para poder prevalecer naquele Congresso Constituinte de 88. Todos os seus direitos estão encartados na Constituição de forma analítica, né? E bastava ser de forma sintética para garantir os direitos. Basta dizer que nós estamos vivendo, a semana passada, teve a votação no Congresso, aprovação, perdão, pelo Senado, o aumento dos magistrados, 16%. No dia seguinte, um representante da classe fez uma declaração dizendo que os nossos salários são irredutíveis. Olha, o que significa irredutibilidade? Na crise de 2008, quando, né, ela chegou nos Estados Unidos, volta e meia você via na imprensa que os juízes estavam tendo salários reduzidos. Por quê? Porque não tinha como pagá-los. Exatamente. E o nosso Supremo, tão corporativista, que ele fala, olha, os nossos salários, a remuneração dos juízes são irredutíveis, mas eles entendem que todos os servidores públicos são irredutíveis, independente da crise econômica que a gente passe, independente do momento econômico, que a sociedade toda suporte o ônus. Esse setor não suportará ônus nenhum. Mas, desculpa, deixa eu interromper aqui, nós vamos para o intervalo, mas eu queria depois que a gente falasse um pouco sobre discutir princípio da Constituição, normas e fake news. Como é que essas coisas começam a se bater, ou se é que dá para a gente fazer essa discussão. Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. E não deixe de mandar a sua opinião sobre esse Advocacy, que hoje estamos tendo aqui uma reunião de pauta. Nós voltamos já. E já estamos de volta com um Advocacy diferente, com 3 temas dentro do mesmo programa. E se você tem alguma pergunta ou comentário, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98027 0984, e nós vamos responder às suas perguntas ou sugestões. Bom, nós voltamos aqui, queríamos falar um pouco sobre fake news. E no bloco anterior eu perguntei, tem alguma relação de quando vamos discutir a Constituição com fake news, etc., parece que não tem nenhuma ligação, mas assim, esses boatos hoje, né, como são esses nas redes sociais, etc., até a legislação acabam, e nós vimos agora na época das eleições, assim, tanta coisa sobre a lei diz isso, a lei diz aquilo, que na verdade a lei não estava dizendo nada, ou atribuindo algo que alguém disse, sendo que a pessoa não tinha dito. Isso também correu muito com relação à legislação, ao processo judicial, dada essa confusão toda do Lava Jato. Bom, e a minha pergunta, assim, a nossa dúvida é, será que isso não atrapalha um pouco as pessoas absorverem o que diz a Constituição e até que reflexo que isso tem para a vida da população de uma forma em geral? E eu vou até emendar a segunda pergunta, será que a gente conseguiria processar alguém, né, responsabilizar alguém judicialmente por criar ou divulgar fake news? Na realidade, a fake news, para mim, está hoje, esse tema que está em moda, na realidade é um tema que já data da humanidade. Mentira, falar mentira. Só não tinha rede social. Só não tinha. Agora a rapidez com que isso veio na rede social. Não tinha velocidade da rede social. A velocidade. A rede social já não tinha velocidade virtual, né? Não tinha virtual. A velocidade fez com que isso virasse fake news. Quer dizer, agora você falar assim, olha, isso assim está na Constituição. Olha, mentira cabeluda, não está nada na Constituição. E isso a gente viu também há não muito tempo. A pessoa fala assim, mas isso está na Bíblia.
né? Ainda gente mentiroso, contumaz, o cara do fake mesmo, assim, olha, isso está lá em Mateus, tal, cita o versículo e o capítulo. Quer dizer, isso a mentira, ela pode atrapalhar a visão, né, das Sagradas Escrituras, como pode atrapalhar a visão do direito e como pode conspurgar e manchar uma peça tão bonita como é o direito constitucional, como são as garantias constitucionais, né? Então, teve o direito, no caso de leis, então, de repente começaram a surgir leis que, sim, nós que temos 25 anos de exercício da profissão, a gente jamais havia ouvido, ou com previsões, garantias e direitos que absurdos, né? Então, realmente, a população ela fica um pouco atônita e sem saber aonde recorrer. Onde é que eu recorro? Eu sempre falo com as pessoas, olha, qual lei que eu tenho que conhecer? Eu falei, a Constituição. Né? Vai na Assembleia, vá numa livraria, compra o livrinho, geralmente no órgão público, na Assembleia Legislativa, eles têm lá um exemplar, pega aquele exemplar, leva para casa e, se for o caso, coloca lá da Bíblia ou qualquer outro livro que você... Mas é o livro de cabeceira. Né? A população ela tem que... O livro dela é a Constituição, do cidadão. Né? E leia. Eu costumo dizer que é uma leitura até... Não é uma leitura fácil, mas também não é uma leitura desagradável. Né? Você vai se dar conta... Ela relaciona com o dia a dia da gente. Exatamente. Começa do artigo 5º, artigo 6º, e mesmo lendo, às vezes, sobre orçamento, vai te dando uma visão da administração pública que você não imagina. Eu falava com meus alunos na faculdade, né, e digo até hoje, olha, todos os demais ramos do direito penal, direito civil, direito constitucional, o direito administrativo, todas as leis, ela tem uma matriz na Constituição. Está lá na Constituição algum gancho em que ela vai se relacionar com ela e vai estar pendurado nesse gancho que está na Constituição. Eu concordo com o doutor que tem que estar na mesa. Né? A gente entra no comércio e encontra o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que era bom também encontrar lá a Constituição. Interessante, doutor Amarildo falar isso, ou seja, a lei obriga o comércio a ter o Código de Defesa do Consumidor, mas ninguém se dá conta da Constituição. É interessante, ou seja, você conhece mais o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a relação de consumo, e não conhece a Constituição. E reclama quando alguém divulga uma fake news, uma tal da pós-verdade, que, na minha opinião, é um pouco de ignorância, um pouco de credulidade, que é do humano. Né? O ser humano é crédulo. Ele acredita em coisas que, ditas com cuidado e com a maneira, elas passam por verdade. Doutor, acho que quando, por exemplo, depende de quem divulga, mesmo que não seja com a intenção, mas por desconhecer a verdade daquela informação, a veracidade da informação, sim, as pessoas acreditam. Isso certamente acontece com você. Há tantas pessoas que te acompanham em redes sociais que a sua informação tem um peso muito grande e às vezes nós não damos conta disso. A minha regra primeira é desconfie. Mas assim, eu já vi. Inclusive, assim, eu emitia a minha opinião, porque também é uma forma, eu emitir a minha opinião sobre um fato, a minha leitura de um contexto, como se aquilo fosse uma verdade. Não, é a minha opinião. E eu passo isso e o outro reproduz, como se aquilo fosse realmente uma narrativa de fatos, ou de realidade, etc. E, na verdade, era a minha opinião sobre alguma coisa. Agora, é um paradoxo, né? Porque nunca a humanidade teve tanta informação à sua disposição. E continua desinformada, né? Talvez até mais que no passado. Porque antes você tinha o cuidado com essa informação. Né? Eu chamo, quando a gente fala da curadoria, essa informação ela passava pelas mãos de pessoas que tinham credibilidade. Né? Sim. Hoje a informação circula na mão de qualquer um que pode até, ele reproduz integralmente o texto ou pode falsear, o tal do fake, ele pode falsear, suprimir pedaços, fazer recortes e tudo mais. Teve o caso daquele jornalista estrangeiro que parece que forjou uma série de reportagens e isso é muito comum. Então a informação, ou seja, muita informação não significa qualidade de informação. Acesso desmedido à informação não significa qualidade da informação. E aí o cidadão, que é o consumidor dessa informação, ele tem que ter cuidado, ele tem que ser, desconfiado, ele não pode sair acreditando na primeira informação. E porque isso também pode trazer problemas para ele. Então, aí aqui está uma questão. É possível responsabilizar alguém
civil e criminalmente, inclusive, porque você... se circula assim, nós começamos aqui falando da questão da Constituição, tudo bem, você vem passar informação equivocada, é uma interpretação, falar que existe a lei aqui, um artigo da Constituição que não existe, já é informação errada. Mas a fake news passa daí, né? E às vezes atribui a alguém um comportamento, uma fala, etc., que não aconteceu. Isso gera dano. Se gera dano para a pessoa, a quem foi atribuído um comportamento, uma fala, etc., aquilo pode ter um reflexo para quem divulgou, para quem promoveu, para quem criou, inclusive, aquela informação errada, propositalmente ou não, mas gerou um dano para terceiros. Se a gente considera, bom, para eu apreciar um dano, para eu considerar que é um dano a ser reparado, há um dano, há uma causa, há um dano e há algo que relaciona essa causa e esse dano. A fake news pode tranquilamente fazer isso. Está chamando de nexo causal. No direito está chamando de nexo causal. Eu acho que é perfeitamente possível e deve se responsabilizar a origem, de onde partiu a notícia falsa. Porque a pessoa que se dispõe a mentir, né, deslavadamente, com fitos de prejudicar o outro, ele tem que ser responsabilizado. Agora, o cuidado maior que nos preocupa, a velocidade das informações e das redes sociais, é que as pessoas recebem, não fazem análise crítica nenhuma e reproduzem. Né? Então, tem a origem, aquele que cria, aquele que é o Pinóquio, que é o mentiroso, quanto mais, que precisa ser punido, mas tem aqueles que, descuidado, o doutor falava aqui da ausência de cuidado, quem não tem cuidado de receber informação, de analisar se aquela informação tem um mínimo de veracidade e cuida de reproduzi-la imediatamente, sabendo que ele, inclusive, pode também ser vítima disto. Né? E nós vivemos nesse mundo, nessa loucura de um volume de informação tão grande e você recebe e já quer reproduzir sem analisar se por detrás daquela informação é verdadeira ou não. Isso né? É um perigo, porque, veja, tem um ditado que diz que porcelana chinesa e reputação não se emendam. Né? Uma vez quebrados, não se emendam. Então, se você divulga uma informação e aquilo causa um dano à honra da pessoa, né, isso pode ser devastador. Não, na vida profissional, nós já vimos casos desculpa assim, depois, peço desculpa. E profissionais também. Não, e profissionais, por exemplo, terrível. Mesmo no meio jurídico, a gente, né, tem até cuidado de lidar com isso e esperar do outro lado de juízes, promotores que também respeitem essa reputação, porque às vezes, para se atingir um objetivo, num determinado caso, a pessoa vai e divulga uma informação falsa que é gravíssima, né? No mundo dos negócios, sabe? Não, nas diversas áreas, né? E hoje em dia, quando a gente fala em redes sociais, até é possível, por exemplo, verificar de onde partiu. Sim. É possível descobrir a origem, né? A produção e a digamos assim, e a transmissão ou a distribuição. Oi? Já existem até sites para isso, né? Para você verificar e empresas de checagem. Site de checagem. Informação, e os jornais, se é verdadeiro ou não. Ou seja, não é como você dizer, não, mas eu recebi. Tá, mas era possível checar essa informação. Né? Agora, exatamente. Uma palavra que está muito associada à questão do direito, à questão da Constituição e a questão das relações da paz social, doutor James, eu acho que é a questão da ética, né? Eu acho que a ética, se as pessoas analisarem e pensarem nessa palavra quando recebem a informação, assim, eu estou sendo ético, se a pessoa colocar essa palavra na frente, mesmo com esse volume de informação, ela vai sempre tomar cuidado e vai sempre contribuir para uma comunidade, para uma sociedade de paz social e uma sociedade que possa evoluir. Porque a sociedade que começa a trabalhar nessa guerra de fake news e desconstruindo um ao outro, essa sociedade tende a sua... E é uma questão, isso é muito importante, o doutor Amarildo está falando, porque realmente vai depender muito da sociedade, das pessoas, porque o Estado, ele não tem ferramentas ágeis para frear uma divulgação dessa. É uma experiência simples, você recebe uma determinada notícia numa rede social, você presta atenção, daqui a 10 minutos você está recebendo ela por outro caminho. Então, ou seja, a divulgação é instantânea. De uma velocidade impressionante. Eu queria até falar um pouco mais, você falou de ética, eu ia pensar até... nós terminamos aqui o nosso bloco, mas assim, me intriga. E nós advogados, né? Como é que nós
podemos lidar com isso no sentido também de minimizar e talvez até tentar combater isso. Mas nós vamos para mais um intervalo, né, para tomar mais um cafezinho e aguardamos o seu e-mail com a sua opinião no advocacy@redesuper.com.br. Voltamos daqui a pouco. E estamos de volta com Advocacy diferente, com 3 temas dentro do mesmo programa. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. É só digitar youtube.com/TV Rede Super. Curta o programa que você gostou e marque o sininho para acompanhar a nossa programação. Eu quero voltar aqui para este último bloco, né, essa última parte do nosso programa de hoje, perguntando para que serve o Código de Ética no mundo jurídico. Temos código de ética no mundo jurídico, doutores? Eu acho que a pergunta serve não só para o mundo jurídico, mas para a sociedade em geral, sociedade, né? O código de ética dos médicos, dos engenheiros, dos psicólogos. Né? Nós falávamos agora há pouco aqui que as religiões cumprem um papel importantíssimo na elevação dos valores éticos de uma sociedade. Então, eu acho que no mundo jurídico, no direito, principalmente nós que somos advogados, tem um papel importante para estabelecer alguns limites e dizer para o profissional até onde ele vai, até onde ele tem que respeitar o direito do cliente dele, o direito do cidadão que procura o direito, né? Que procura acesso à justiça. Que é o limite da sociedade, né? A sociedade, eu vejo assim, a sociedade, cada vez que ela vai se tornando, à medida que ela se torna mais complexa, se você não tiver um código de ética, né? Essa sociedade, ela derrete, ela implode. O que é que nós chamamos de código de ética? Perdão. Eu digo isso porque, assim, é para perguntar, por que juízes, advogados, promotores, delegados, etc., têm que seguir um código de ética? Assim, o que é um código de ética? Porque também, assim, às vezes as grandes corporações, as grandes empresas, têm um código de ética para os seus colaboradores, né? Quer dizer, não é só uma lei para um servidor, para uma categoria profissional, para carreira jurídica, sobretudo. Então, o que é o código de ética? São os valores morais para aquele determinado grupo. Se é numa empresa, os valores morais para fazer negócios. Para estabelecer um limite. Para dizer, olha, até aqui... Limites, né, de atuação. Limites de atuação. Até aqui é suportável, daqui para cá você está indo além. Exatamente. E sempre com essa perspectiva. O que você faz em público, o que você faz em privado. Né? Inclusive, existe até aquela perguntinha. Quando você não souber se isso é certo ou se é errado, pense, teria coragem de fazer isso em público? Né? Agora, doutor, boa reflexão. Mas, perdão, pode falar. Não, essa é a reflexão fundamental para o cidadão comum fazer no seu dia a dia. Né? Porque isso vai estabelecer o limite. Eu teria coragem e condição de fazer isso publicamente? É publicável isso? Eu tenho condição de dizer isso sem defender? É defensável, sem me envergonhar? Então, se causa vergonha, não faça. Né? Se causa estupor, não faça. É que pensa que, em alguns casos, só a gente pedir perdão e resolve, né? Mas aí já é um caso eu vejo muito Desculpa, na formação. porque eu fiz aqui uma brincadeira com um fato real recente, né? Mas assim, sabendo que vai ter que responder se não faço em público, mas fiz aqui onde ninguém está vendo, seja nos termos da lei, para uma carreira jurídica, né, como nós estamos falando aqui, seja, por exemplo, numa empresa em que tem um código de ética, vai ter que responder também nos termos das normas da empresa. Da institucionais lá. Que podem ser até mais graves do que a própria lei. Né? Algumas empresas, elas têm códigos de ética extremamente rigorosos e o que para um cidadão comum, ou mesmo em casa, não seria um deslize, na empresa é considerado um deslize. Por exemplo, aceitar um determinado tipo de presente. Né? Por quê? Aquilo vulnera a forma da empresa fazer negócio. Sim. Tá? Então, o cidadão... Bem, a ética, ela vai se deslocando de grupo a grupo, né? No caso de nós, advogados, é um reforço à nossa obrigação de observar a lei. Além disso, a gente tem no trato, né, ao lidar no dia a dia com os nossos colegas, com juízes, promotores, com os clientes, que é fundamental. Eu lembro que o professor Walter Viado, na Faculdade de Direito, ele tinha um exemplo muito lírico e, ao mesmo tempo, para mim, decisivo sobre a função do advogado, né? Que ele fala que o advogado é aquele que milita, ele cuida do interesse de terceiro.
E ele pegava uma nota de 1.000 e dizia o seguinte, essa aqui é uma nota de R$1, e falava que um terceiro havia dado por ele, ou seja, eu não vou poder fazer nada com essa nota. Aí pegava uma nota maior, vamos imaginar, R$10, rasgava a nota. Ela é minha, eu rasguei porque ela é minha, ou seja, para mostrar a diferença, o que é cuidar do interesse do terceiro, do seu cliente, e do seu próprio interesse, né, ele usava esses valores, ou seja, uma nota de R$1 eu tinha que guardar aquilo como se fosse um tesouro. A nota de R$10 eu fazia com ela que eu me entendesse. Só lembrando que o professor Walter Veado teve a carreira na advocacia, mas foi desembargador muitos anos aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor da vetusta Casa de Afonso Pena, como chamamos, na Faculdade de Direito aqui da UFMG. Mas eu trabalhei em banco, na gerência, e o banco falava assim, olha, gente, evitem receber presente dos seus clientes, porque ele hoje te dá um presente, amanhã ele chega e te pede um favor, como é que você vai negar o favor para ele? Isso não precisava estar escrito, né? Mas você te colocava numa situação que te criava um constrangimento. E você não podia, você tinha que atender o cliente. E o dinheiro não era seu, o dinheiro era do banco. Né? Então, como você lidar com isso? Então, é melhor você agradecer e manter uma certa distância daquele cliente que chega todo animadinho, cheio de amor para te dar, e você com a caneta e com a chave do cofre do dinheiro do outro. Né? Eu lembro que aqui na administração pública eu já estive e havia um limite para receber presente. Olha, tipo, passou de R$50. Mas isso é novo também, né? Isso é novo no Brasil. Eu lembro que num dado momento, uma pessoa da administração, ordenador de despesa, recebeu um presente que foi um relógio relativamente caro. Reunimos, o que é que faz com esse relógio? Vamos devolver? Pode criar uma má compreensão disso. Fizemos um documento narrando o fato e entregamos para o Tesouro Municipal. Aí o Tesouro, o que eu faço com o relógio? Eu não tenho um cofre aqui para guardar dinheiro e guardar Antigamente eu tinha um cofre para guardar dinheiro da arrecadação, hoje não mais. Bom, mas então foi repassado ao Tesouro e o Tesouro entenda o que deva fazer com esse presente, que foi devidamente entregue. No momento que a pessoa não estava, chegou lá, tinha uma encomenda e era um presente. Né? Não foi nem a pessoa que recebeu. Mas um código de ética pública poderia muito bem dizer, colocando claramente que é vedado, né? Não, mas esse recebimento era vedado. desse tipo. Aí só que deixaram o presente como se fosse uma encomenda para a pessoa. Quando a pessoa chegou e viu de que se tratava, era um presente que tinham deixado lá, sem também uma comunicação. O que ela faz com isso? Quer dizer, tem uma ética que ela tem que seguir como gestor, como ordenador público, porque trata com o particular e com outros agentes da administração pública o tempo todo. Até porque a administração pública ela tem que ser impessoal, né? Então não pode favorecer A, B ou C. O cidadão, quando chega no guichê, ele não vai ser melhor ou pior atendido porque é fulano, beltrano, ciclano. Não, ele tem que ser atendido por igual. Isso é um direito do cidadão. Da mesma forma, né? Aliás, é um dos princípios da administração pública. Eu ia dizer isso, que o doutor tocou no princípio da impessoalidade. Né? Aí eu entendo que, dentro da Constituição, uma das coisas importantes que todo cidadão deve conhecer são os princípios que regem a administração pública. Sim. Né? Que é deles, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Não, e o da impessoalidade, eu acho que não precisaria nem ter escrito em código nenhum. Porque o servidor público, o agente político, seja lá o que for, ele tem que, se é do mundo jurídico, por exemplo, né? Se é alguém que vai julgar o próprio Ministério Público, não me interessa quem eu estou investigando ou quem eu vou julgar. Fatos e direito. Agora, de preferência, não saber nem quem é para exatamente não ter minimamente uma tendência para favorecer ou dificultar. E eu até comento isso porque, assim, acontece no mundo jurídico, e nós estamos falando aqui muito dele, e pensando em ética, assim, a superexposição de operadores do direito de uma forma em geral. Sobretudo se tem uma carreira jurídica, uma carreira pública. Isso é complicado, né? É complicado e existem limites que, aí, mais uma vez, a questão ética. O que a sociedade aceita e nesses limites. Por um bom tempo, a sociedade brasileira, ela parece que queria ver uma certa punição de pessoas que historicamente eram tratadas como impunes. Mas isso não significa que essa punição ela pode ser desmedida, né? Porque aí, senão você relativiza a ética, você rompe
Ontem, muito interessante, ontem foi divulgado que um determinado executivo de uma grande montadora de veículos... E, consequentemente, a legalidade. Exatamente. De uma grande montadora de veículos estava envolvido num crime, estava sendo investigado por ter cometido um crime. No Japão, o promotor público, ao dar a entrevista, ele disse: eu não me pronuncio sobre casos sob investigação. Ponto. Sim. Entendeu? Por quê? Isso lá, porque aqui... Exatamente, é o juízo que você vazar forma. Dar vazamento... É o juízo que você forma. Mas é uma etapa que nós vivemos hoje, e como você falou, nós estamos num processo de se amalgamar essa ética da sociedade brasileira, sabe? Então, assim, a gente está forjando, não é fácil, né? Doutor, desculpa, no mundo jurídico, assim, eu acho que nas carreiras jurídicas em geral, há uma influência muito grande. E aí o nosso cuidado tem que ser redobrado por duas razões. Primeiro, mesmo por causa das questões éticas, que todo profissional, toda pessoa tem que seguir, qualquer empregado, e, sobretudo, porque nós conhecemos o direito e os princípios constitucionais de uma forma em geral. Ou seja, a minha superexposição, seja de que forma eu atuo ou não, como operador de direito, numa carreira jurídica, eu acabo influenciando muito, ou positivamente ou negativamente, uma situação com a qual eu vou tratar. Sim. E aí eu posso começar a ferir a ética, porque não é esse o meu papel. Então, se eu sou advogado... Não, você vai ferir na medida que você se torna um superstar, uma grande estrela, né? A sua opinião passa a ser maior ou mais ouvida do que a dos outros todos. E até aí, mesmo do que diz a própria lei, né? O princípio da isonomia por isso vai por água abaixo, o princípio da moralidade vai por água abaixo, o princípio da legalidade fica conspurcado com um comportamento desse. Né? Toda autoridade, aquela que está investida de um poder, ela tem que ser controlada. Né? A ética, quando você tem um código de conduta ético, ele é uma das formas de controle. Não existe poder sem controle. Isso é que é o risco, né, de quando você tem uma autoridade. Né? Isso. Exatamente, é a tirania. É quando você vê aquela autoridade... Da arbitrariedade, da ditadura, né? Que um cidadão que divulga uma fake news, ele é responsabilizado. E a autoridade que divulga fake news? Ela é responsabilizada na mesma proporção? Tá? Então, o código de ética é só o primeiro portão de controle, né? A gente está falando assim, o código ético é o inerente à sua atividade, porque outros devem existir, outros controles devem existir. Não existe... Desculpa, além da questão ética, que é uma falta que é disciplinar, pode entrar também no campo de responder legalmente ou judicialmente. Sim, sim. Né? A questão ética é interna corporis, na sua instituição. A questão ética, que pode resultar pode ser né, dependendo da gravidade... Reflexo no mundo jurídico, né? Reflexo no mundo jurídico, né? Reflexo no mundo jurídico. Ou seja, é muito interessante quando você faz... a gente fala aqui muito de fake news, da repimboca, da parafuseta do artista fulano de tal, mas não. A autoridade, aquela que tem o poder, ela também pode divulgar fake news. E nisso aí o cidadão tem que ficar atento, tem que ficar alerta. Porque essa informação que ela está divulgando, a autoridade, ela pode convencer milhares e milhares. E o dano é irreparável, né? Exatamente. O dano pode levar à destruição de uma vida, de várias vidas, né? De uma família, de uma parte da sociedade. É extremamente grave. A autoridade que não cumpre seu papel de analisar e divulgar uma notícia mentirosa, ou às vezes faz isso até com dolo, que é pior ainda, né? Que é mais grave. Sim. E não são todos. Há órgãos cujo controle é muito eficiente. Agora, é um espaço da vida pública que nós engatinhamos ainda, que é exatamente esse controle ético das autoridades. Eu acho muito importante para nós do direito, nas carreiras jurídicas, tá? Eu acho que nós temos que ser muito diligentes e vigilantes, tá? Vigilantes. Não há margem de que nós precisamos construir. E aí o papel das nossas, né, OAB, das organizações da sociedade civil, de acompanhar. E a imprensa cumprindo um papel que pode ser fundamental. Não, e finalmente, da sociedade em geral de estar acompanhando e às vezes, mesmo sem conhecer código de ética, está fazendo críticas porque isso acaba chamando a atenção. Gente, chegamos aqui no final, será que nós vamos ter que marcar outra
programa de pauta para continuar o bate-papo? Tem pauta, viu? Obrigado, doutor Túlio, mais uma Obrigado. vez, pela Obrigado sua pelo participação. convite. Doutor Amarildo, pelo brilhantismo de vocês nesse bate-papo aqui informal, né? E nós queremos aqui te agradecer, chegamos ao final do nosso programa e ouvir a sua opinião. Nossa vontade é fazer uma reunião de pauta por mês. Mas se você tem uma opinião diferente, converse conosco através das nossas redes sociais e nós vamos te aguardar no nosso próximo programa. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.